de uma mulher na Bíblia que ela precisava de um filho. Ela diz assim para o maridão: dá-me um filho, senão eu morro. Ela queria muito, muito um filho, muito. E ela entendia que ela precisava de um filho. E Deus atendeu a oração dela. Essa história está lá em Samuel, 1 Samuel. Nós não vamos falar dessa história, mas essa história é importante para a gente entender o que vem na sequência. Então, se você não conhece, eu vou te contar rapidinho. Ana, mulher de Elcana, ela queria ter um filho. E um dia ela chega na igreja, no templo, na tenda, no tabernáculo, diante de Eli, em Siló. E ela vai orar, e ela está orando. E eu fico imaginando essa cena, que o sacerdote, Eli, quando olha para ela, ele acha que ela está bêbada. Eu fico pensando como que era a postura dela orando. Como que ela estava orando? Como que era? Para ele achar que ela estava bêbada. Ele fala: mulher, afasta de você essa manguaça aí, afasta de você. Aí ela fala: não me leve para uma bêbada, para uma filha de Belial. Eu estou com a alma angustiada. Você já esteve com a alma angustiada? Eu fico imaginando que não saíam palavras da boca dela, saíam gemidos, grunhidos, né? Ela colocava diante do Senhor, e ela é atendida. O profeta Eli, né, o sacerdote, diz: no próximo ano você estará com uma criança nos seus braços. E ela diz: não brinca comigo, não brinca. Daí ele fala: não, ano que vem. E ela engravida, e ela diz: se eu engravidar, essa criança vai ser do Senhor. E ela entrega essa criança. Ela faz todo o processo ali do desmame, acho que do desfraldar também, né? O texto não fala, mas quando a criança estava um pouquinho mais velha, ela leva e ela entrega para o sacerdote Eli, porque essa criança foi dedicada ao Senhor. Eu queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 2, o que acontece um pouquinho na sequência, quando Samuel agora já está, quero ler a partir do versículo 12. Pode colocar 1 Samuel 2:12. O que acontece ali, para a gente entender algumas questões. Eu estava estudando esse texto, e o texto fala que Eli foi juiz de Israel. Então Eli, a gente estava estudando sobre os juízes, né? Eli foi um dos juízes. E a gente nunca fala de Eli como juiz, né? A gente fala como Samuel como juiz, o último juiz. Mas Eli também foi um dos últimos juízes ali de Israel. Olha só o que diz o texto. Tem duas famílias aqui nesse texto: a família de Eli e a família de Samuel. Então vamos ver aqui, ó. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas.
Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Depois nós vamos ler mais alguns textos, mas até aqui, não sei se você já leu e se aprofundou nessa história. História a gente não fala tanto dela, a gente não prega tanto esse texto, porque é um texto que mostra o que não fazer, né? Mostra o que fazer, mas mostra muito do que não fazer. Mostra homens perversos, mostra os filhos de Eli, os filhos de sacerdote, aqueles que deviam conduzir o povo à adoração, aqueles que eram responsáveis pelo sacrifício. Então é por isso que eles pegam a carne, é por isso que eles têm acesso a tudo isso. Esses homens, eles não tinham consideração pelo Senhor, eles não tratavam o ministério com honra, pelo contrário, eles tratavam o ministério de qualquer maneira, tratavam o sacrifício, a oferta, com desprezo. Imagine, você veio aqui fazer a sua oração, e é como se você chegando aqui fazer a sua oração, nós tratássemos a sua oração de qualquer maneira. Teve uma pessoa que foi numa igreja, e ela queria parar de fumar, e ela precisava de uma oração, e ela falou para o pastor daquela igreja: ora para mim, eu preciso parar de fumar. O pastor falou assim: R$50. Isso foi há 12 anos atrás, não, 18 anos atrás. Hoje era uns milão, sei lá, quentão. Imagina, falou assim, e ela: como assim R$50? Não, para eu orar para você parar de fumar, R$50. Aí ela me procurou, o meu preço era mais barato. Ela falou assim, o meu estava em promoção. Aí: pastor, quanto que o senhor cobra para orar para eu parar de fumar? Aí eu estranhei a pergunta, mas como assim? Não, que eu fui na igreja tal, e naquela igreja o pastor me cobrou R$50. Eu falei: meu Deus, que vergonha. Eu fiquei envergonhado. A pessoa não era de igreja alguma, e ela queria parar de fumar. Esse pastor que cobrou, ele fez igual a esses filhos de Eli. Trataram a oração, a adoração, o desejo daquela pessoa de qualquer maneira, tratando o ministério como comércio. Gente, se tem algo que não pode ser comércio, é ministério. É nossa vida de igreja. Eu não posso encarar isso aqui como profissão, naquele sentido de ganância, de querer mais e mais e mais, porque isso aqui é para o Senhor, para o Senhor. Eu não estou dizendo que a Bíblia fala, né, digno é o obreiro do seu salário, mas não é pelo salário, é para a honra e glória do nosso Deus. É assim que tem que ser. Eli sabia o que os filhos faziam. Aqui diz que ele chega para os filhos e dá uma corrigida e tal, fala alguma coisa, mas no capítulo 3, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, olha só, colocou lá para a gente? Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria a sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso eu jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifício ou de ofertas. Eli, de alguma certa maneira, ele
Ah, filho, não faz. Sabe quando a criança está chutando a outra pessoa? E você está do lado assim, a criança está vindo te chutar, aí a mãe fala, filho, não chuta. E você está assim, e a criança está lá. Eli fazia mais ou menos isso. Ele não segurava pelo braço, ele não proibiu que eles ficassem ministrando. Ele falou para eles, filhos, não é bom que eu estou ouvindo de vocês. Deus vai pegar vocês. Quando o seu pai chegar, é mais ou menos isso. Ele não fazia o que tinha que fazer. E essa era a família de Eli. Deus mesmo se levantou contra Eli e a sua família. Se Deus é por nós, o que diz o texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não está na Bíblia, mas deixa eu falar. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Acabou. Gente, Deus mesmo se levanta contra Eli e sua família. Essa é a família de Eli. Mas o texto fala um pouquinho da família de Samuel. Fala que ele, embora fosse um menino, ele servia ao Senhor. Seus pais iam ao templo para adorar. E é interessante que isso acontece muito antes de Samuel nascer. Eucana, todos os anos ele ia adorar. Quando ele casa, ele leva a sua mulher, inclusive leva as duas, leva a Penina e leva a Ana. Eles eram homens, eles eram uma família de adoração, uma família que buscava o Senhor. Vejam, Eli morava no templo, Eli morava na igreja, mas seus filhos não eram do Senhor. Eucana morava distante da igreja, mas o coração dos seus filhos pertencia ao Senhor. O coração da família pertencia ao Senhor. Então o fato de estarmos na igreja constantemente é muito bom, mas não significa que é isso que conquista o coração do filho. Não é isso que conquista o coração da família. Isso é apenas sintoma, é apenas um indicativo, que pode ser que essa família seja do Senhor. Já tratei muito filho de crente revoltado, muito, porque os pais na igreja são ótimos, mas em casa são os demônios. Mas muitos filhos que não querem saber de Jesus e do Senhor, porque os pais falavam uma coisa e viviam outra. Família de Samuel, seus pais, eles eram abençoados por Deus, né? O texto diz que aí a menina ainda engravidou, teve 3 filhos, 2 filhas, e Samuel, ele cresce na presença do Senhor. Samuel, ele era estimado pelo Senhor e pelo povo. Quando lê esse texto, parece que quando fala de Jesus, né? E ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É mais ou menos isso que está falando de Samuel. Samuel, ele era olhado por todos e alguém via, olha lá um piá bom. Olha que piá bom esse Samuel. Esse é crente. Esse é bom. Deus falava com Samuel. Deus falava com Samuel. Quando eu olho para esse texto e essas duas famílias, primeiro eu pergunto, a sua família está mais próxima da família de Eli? Não vou dizer nem a família onde você mora hoje, eu quero falar da sua família de origem, lá de trás, dos seus pais. Mais próximo da família de Eli ou mais próximo da família de Samuel? Não estou dizendo, não vai ser igualzinho, né? Mas está mais para cá ou mais para lá? Eu olho para os meus pais, está mais para a família de Samuel. Mas a família do meu pai, que é os meus avós, aí era bem família de Eli, aí era terrível a coisa. E como essas questões vão repercutindo na nossa vida. Mas quando eu olho para esse texto, eu penso que tem 4 lições aqui que eu acho que a gente pode aprender. Primeira coisa, primeira lição que eu aprendo nesse texto. A obra do Senhor, ela precisa ser levada a sério. A obra do Senhor precisa ser levada a sério. O ministério que Deus deu para você, o seu dom, qual é o seu dom? Você me pediu o teste, né? Foi você, né? Então me lembra, que eu esqueço. Eu tinha mandado esse tempo na classe dos novos membros, o teste de dons, e agora eu falo, pastor, manda de novo lá, eu preciso mandar. Qual é o seu dom, seu ministério? Você precisa levar isso a sério.
Porque se Deus te colocou algo para você fazer, para você servir, isso precisa ser levado a sério, não levado a sério ao ponto de eu vou para a igreja fazer, mas quando eu faço bem feito. Por exemplo, vamos pegar o que aconteceu hoje aqui, a parte musical. Gente, isso precisa ser bem feito. Primeiro que está todo mundo vendo, né? É um ministério que todo mundo enxerga, né? Se houver um furo, todo mundo vai ver. Se alguém entrar antes da hora, e é engraçado quando alguém entra antes da hora, daí fica aquele sorrisinho, né? Ixi, né? Aquele sorrisinho nervoso assim, né? É o solo da guitarra que na hora não saiu, todo mundo percebe. Essas coisas percebem. Quer dizer, tem que ter dedicação, tem que ensaiar antes, tem que chegar com a música tirada. Tem um texto de Jeremias que diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, aquele que faz de qualquer jeito. Mas não é só esse aqui, porque esse aqui está todo mundo vendo. E os ministérios de bastidores, aquele que a gente não vê. A gente brinca, né, que aquela parte lá do Juarez, lá de trás, ela é bem feita quando a gente não vê. Né? Quando a gente vê é que deu uma coisa errada, porque são áreas que é para a gente não ver. Então, olha só que interessante isso, tem que ser bem feito. E graças a Deus nós temos pessoas aqui na igreja que fazem bem feito. Ministério infantil, gente, nós estamos aqui no culto. Nós não sabemos o que está acontecendo lá. A gente sabe pelo que as crianças nos trazem, pelo crescimento dessas crianças. Tem que ser bem feito. Mas Deus te deu um dom de ser aquela pessoa hospitaleira. Gente, quando eu viajei agora, eu fui recebido em 2 famílias. Gente, eu fiquei constrangido de tão bem tratado que eu fui. Tanto na família da Nazaré, na casa da Silmara e do Volmar, e na casa do filho do pastor Valmossi, que é o Zito e a Nui. Como eu fui bem recebido, mas muito bem recebido. É dom de hospitalidade, porque talvez você tenha esse dom. Tem pessoas que eu sei que elas têm dom, não está na Bíblia esse dom não, tá? Eu estou dando esse nome agora. O dom do agrado. Ela gosta de agradar as pessoas. É aquela pessoa que ela traz um mimo, que ela chega e fala assim: eu lembrei de você, e traz aquele presentinho e não sei o quê. Tem que fazer bem feito. O texto fala assim: se você que tem o dom de não sei o quê, faça não sei o que lá. Sempre se você tem, faz bem, faça bem. O ministério que Deus te deu, não trata de qualquer jeito. Eu não sei qual é o seu ministério, o que Deus colocou para você fazer. Pastor Antônio foi professor por quantos anos? 30 anos ele foi professor de maneira profissional, né? Lá na faculdade. Mas você vê as aulas do pastor Antônio aqui, ele me mostra o material que ele vai dar aula, a gente dá uma revistinha para ele, ele chega com um livro que ele produziu para preparar aquela aula de 45 minutos. Veja, ele tem o dom de dar aula. Como ele tem o dom, ele não tem como fazer de qualquer jeito. E tem que fazer bem feito. E o bem feito dele é o bem feito que a gente vê aqui no domingo. É um bem feito muito diferente de outros bem feitos aí, de outros. Porque tem a ver com a gente. Qual é o seu dom? E o dom que Deus te deu, você tem feito ele de maneira... Tem levado a sério isso? Ou tem feito de qualquer jeito? Um dia um amigo meu foi pregar, não preparou uma mensagem, seminarista ainda. Na hora que ele está pregando, imagina só, eu estou pregando aqui e de repente eu paro de falar e sento. Foi assim, ele estava pregando nos jovens, aí no meio da mensagem, gente, no meio, ele nem falou assim: gente, eu não sei o que falar, ele não falou nada. Ele estava pregando: então gente, então Deus falou e não sei o quê. Aí ele ficou quieto assim, parou, pegou a Bíblia, fechou e sentou. E a gente ficou assim. Aí eu era o líder dos jovens, eu era seminarista também. Aí eu subi e terminei a mensagem. Aí eu cheguei e falei: cara, o que aconteceu? Ele falou: eu não preparei. E aí me deu um branco, eu não sabia mais o que falar. Fez de qualquer jeito. A gente precisa honrar o ministério, o dom que Deus nos deu. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que pecados precisam ser confrontados e tratados. Pecados precisam ser confrontados e tratados. Nós precisamos aprender a desenvolver a coragem necessária para confrontar o erro.
e depois de confrontado, tratar o problema. E aqui tem muito a ver também com o pai. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer, gente, é dar limite para os nossos filhos. Pais que estão aqui presentes, guardem isso no coração, seus filhos precisam de limite. Eles não podem fazer tudo o que querem, isso vai fazer mal para eles. Você não é um bom pai quando você não dá limite ao seu filho. Você estraga eles. Fará deles um cidadão piorado. É o que a gente tem visto na nossa sociedade. Nós viemos de uma geração que foi muito reprimida. Depois dessa geração reprimida, veio uma geração que falou, eu não vou negar nada ao meu filho, porque meus pais me negaram tudo. E negar tudo também está errado. Samuel, ele deixa os filhos fazerem o que querem, do jeito que querem, da maneira que querem. Mas Eli era o sacerdote. Ele não podia deixar os filhos agirem daquele jeito. Ele tinha que, no mínimo, mandar apedrejar aqueles homens. Porque essa era a lei. Ele não podia deixar daquele jeito, mas se ele não tinha coragem, porque eram os filhos, no mínimo afastar. Vocês não chegarão mais perto do altar. Não é porque é meu filho, que é minha filha, que eu vou passar a mão na cabeça e não vou tratar o pecado, o erro. Gente, o filho, Hebreus fala, né, que o pai corrige o filho que ama. Se somos amados, seremos corrigidos. Se você ama, você precisa corrigir. Não é espancar não, tá? Por favor, não espanque ninguém, não é isso não. Mas precisa ser corrigido. Precisa. Eu tomei algumas surras da minha mãe. Do meu pai eu não me lembro se eu tomei surra, gente. Porque minha mãe, ela nunca esperava meu pai chegar, ela resolvia. Tinha nada, vou contar para o teu pai. Não tinha essa, contar para o pai. Era até bom se ela contasse para o pai, que daí já tinha tempo de esfriar, né? Não, ela resolvia. E eu lembro que uma delas foi porque eu roubei. Roubei dinheiro dela. Eu fico pensando, se aquela surra não tivesse acontecido, o que teria acontecido comigo? Crianças, elas precisam de limite para se desenvolver. Adolescente precisa de limite, porque o adolescente, ele só amadurece se ele transgride. Sabia que adolescente, para amadurecer, ele precisa transgredir. Por isso que adolescente fica rebelde, né? Então, mas é porque ele precisa transgredir. Mas se você não coloca limite, qual vai ser o limite que ele vai transgredir? O que ele vai transgredir? Ele vai chegar bêbado na sua casa, 4 horas da manhã, depois de ter cheirado todas. Bêbado e cheirado. Porque ele precisa transgredir. Mas quando existe um limite, ele também vai querer passar aquele limite. Aí ele passou o limite, transgrediu, foi controlado, foi saudável, foi tranquilo. E você vai dizer assim, filho, isso não é hora de chegar em casa. E aquela coisa toda que pai faz. O que eu quero dizer com isso? Precisa de limite. Você precisa de limite. O teu cartão tem limite. Porque se não tiver limite, você vai gastar tudo. Sabe? Precisa de limite. O ser humano, ele precisa entender que existem limites. Quando a gente não respeita os nossos limites, vamos pensar o limite na saúde, o que a gente faz? A gente se arrebenta. Quando a gente fica alguns dias dormindo mal, daqui a pouco começa uma baita de uma enxaqueca, a gente já não consegue dormir direito. Quer dizer, precisa dormir, não consegue dormir por causa da enxaqueca. Limites. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que eu preciso confrontar e tratar aquilo que está errado. Deixa eu perguntar algo para você. Quando você olha para a sua casa, para as pessoas que fazem parte da sua relação, que você tem liberdade, o que é que precisaria hoje de um confronto? Que você precisaria chegar e dizer assim, filhão, está errado isso. Papai, isso não é legal. O que é hoje das suas relações que você precisaria confrontar? Um dia meu irmão chegou para mim e falou assim, adolescente é um negócio sério, né? Ele falou, você quer ser ovelha negra na família? E eu, bem sarcástico, olhei para ele e disse assim, e você quer ser ovelha rosa? Porque eu estava querendo confrontar adolescente, né? No auge da respostinha, né?
Mas aquela fala dele, quando ele falou aquilo, eu entendi o que ele queria dizer. Ele só falou: olha, os pais estão muito tristes com você. Ele ignorou o que eu falei, mas ele pegou. Vejam, nós precisamos ter coragem de confrontar algumas pessoas que a gente ama. Não é chegar e meter o dedo na cara, não, mas a gente precisa dizer algumas coisas. Não é só passar a mão na cabeça, não. Terceira lição que eu aprendo nesse texto é que Deus, ele não usa, ou ele não gosta pelo menos de usar vaso sujo. Ele não gosta de usar pessoas que não estão comprometidas com ele, que não levam ele a sério. Coloca para mim o texto ali, ó, o capítulo 2, o versículo... Espera aí. Capítulo 3, o versículo 1. Capítulo 3, o versículo 1. Diz assim, ó: enquanto isso, mesmo Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Deus dificilmente falava com Eli e com certeza não falava com os filhos de Eli. Era raro. E aí Deus aparece pela primeira vez para Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Aí Samuel levanta, vai falar com o sacerdote: diga, Eli, o que está acontecendo? Não, rapaz, não te chamei não. Ele deita, aparece de novo, ouve de novo a voz: Samuel, Samuel. Ele chega: Eli. Aí Eli tem um clique, a experiência, é Deus que quer falar com esse menino. Ó, quando falar de novo, você fala que teu servo ouve. E aí Samuel faz isso, Deus fala com ele. Mas olha o final do capítulo 3 agora. Versículo 19, diz assim, ó: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Vejam, Deus começou a falar. Era um tempo que Deus não falava mais. De repente, Deus volta a falar. Deus era o mesmo. O que mudou foi o canal. Eli não tinha condições de ouvir a Deus. Não estava preparado para ouvir Deus. Porque Eli também não estava levando as coisas de Deus a sério, quando ele não repreende seus filhos e deixa seus filhos agirem daquele jeito. Os filhos nem intimidade com Deus tinham, mas um menino é usado. Você já fez uma oração alguma vez assim? Deus usa a minha vida. Deus, ele quer usar a sua vida, mas ele precisa que você se consagre a ele. E ser usado por Deus não significa que você vai vir aqui à frente pregar, mas significa que você vai ser usado por propósito de Deus onde você estiver. Uma das pessoas que eu mais vejo sendo usada por Deus é a minha mãe. E minha mãe é extremamente tímida. Se você pedir para minha mãe orar, minha mãe vai orar, mas quando ela ora mais baixo do que o que ela fala. Ela já fala baixo, mas quando ela ora é mais baixo ainda. Que parece que ela está orando só para Deus, não é para você ouvir não. É bem baixinha, ela ora, que tem a ver com a timidez dela. Ela é extremamente tímida. E como Deus a usa, e como Deus dá palavra de sabedoria, e como Deus se revela a ela, e como Deus fala. Mas ela não tem aquele negócio de assim, ó, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Não, não tem nada disso. Mas eu vejo Deus falar com ela. Porque tem a ver com o vaso. A ação de Deus tem a ver com Deus, porque Deus é o mesmo, mas Deus, ele quer usar você. O que está limitando a ação de Deus através de você? O que limita a presença de Deus? Gente,
quando eu olho aqui, Deus não era comum que falava, no começo do capítulo, no final do capítulo e Deus aparecia constantemente e falava com Samuel. Então a questão não era o lugar, a questão não era Deus, a questão era os instrumentos na mão de Deus. Deus quer falar, e Deus quer usar você. Deus quer agir, e Deus quer usar você. A minha pergunta para você é: o que tem impedido que Deus use você? Teve uma vez que eu orei ao Senhor dizendo: Deus, usa a minha vida. E Deus disse que me usaria. Mas Ele disse assim: me busque. Me busque. Veja, Deus queria me usar, mas Ele queria que eu o buscasse. A ação de Deus, ela muitas vezes é condicionada à nossa ação. Nós agimos e Deus reage. Dificilmente acontece diferente. Se Deus quiser, gente, Deus usa até a mula como já usou, né? Às vezes Deus usa pessoas por misericórdia do povo. Por misericórdia do povo, Deus usa alguns homens aí, que você sabe que não vale muita coisa, e Deus usa aquela pessoa. Mas é por misericórdia do povo. Mas o que Deus quer mesmo é usar um copo limpo. Assim como eu e você gostamos de um copinho limpo para beber água, Deus quer um vaso limpo, um copo limpo. E por último, última lição que eu aprendo nesse texto, quer dizer, tem mais lições, mas que eu enumero para a gente aqui. Deus também usa as derrotas. Quero ler com você o capítulo 4, versículos 12 em diante. Capítulo 4, versículo 12, fala o que aconteceu. Eles recebem uma promessa, não, uma advertência, dizendo que os filhos de Eli morreriam, que Eli morreria, que a família de Eli seria exterminada. Mas olha o que acontece aqui no capítulo 4, diz assim, versículo 12. Um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló, ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias de batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem se importou. Deu ao menino o nome de Icabode e disse: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada, e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda: foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Eles vão lutar contra os filisteus e a desgraça acontece. Mas só existiu restauração de Israel por causa de toda essa desgraça. Samuel agora assume como profeta, o líder. Deus mesmo dá um jeito da arca voltar. Se você continuar lendo, a arca é colocada do lado do Deus dos filisteus de Dagon, e todo dia de manhã chegavam lá, a estátua estava tombada diante da arca. Quando eles falam a glória de Deus foi roubada, eles estavam extremamente equivocados, porque a presença de Deus não tinha a ver com o objeto. Já não existia a glória de Deus naquele lugar por causa da postura desses homens. A glória de Deus já não estava com eles, a presença de Deus já não estava naquele lugar, porque aqueles homens não eram dignos da presença de Deus, porque eles não se colocavam diante de Deus.
Tem momentos da nossa vida que precisa acontecer desgraça para que a gente olhe de novo para Deus. Tem pessoas que só olham para Deus diante de uma grande desgraça, diante de um grande problema. Eu quero dizer isso para você. Meu coração nunca fica feliz quando um problema grande acontece em alguma família. Jamais. A gente nunca se alegra. Mas nós temos visto, com o passar do tempo, que grandes desgraças, depois, de alguma maneira, a graça de Deus chega e transforma situações de desespero numa nova esperança, num novo momento. Como Deus faz isso? Não sei, gente. Mas Deus agiu em Israel. Veja que a arca é de Deus, e Ele mesmo protegeu a arca, é dele. Ele mesmo deu um jeito dessa arca voltar. Eles nunca foram protetores da arca. A arca, na verdade, era o símbolo da proteção de Deus, mas eles já estavam afastados de Deus. Eu quero dizer a você que você talvez já teve algumas derrotas na sua vida. Talvez você teve aí situações muito difíceis no trabalho, no casamento, nos estudos, na criação dos filhos. Não permita que essa derrota seja o ponto final. Pega esse momento de derrota, em vez de você dizer a glória de Deus foi tirada, diga: Deus, eu preciso que a sua glória agora se manifeste, que o Senhor transforme essa desgraça em graça, que o Senhor transforme esse momento difícil que eu estou enfrentando no meu trabalho, numa oportunidade nova. Gente, quando eu mudo para Curitiba, depois de um acidente muito difícil, de uma situação muito difícil no Mato Grosso do Sul, e eu mudo para cá, e eu conheço aqui a minha esposa, hoje tenho os meus filhos, porque Deus pegou sim uma situação muito triste lá de trás, mas aqui Deus derramou da graça dele. Eu conheço casais que viveram momentos dificílimos, mas complicadíssimos, mas que esse casamento ficou extremamente mais forte depois. Relacionamentos de pais e filhos que passaram por momentos muito difíceis, mas que houve uma cura, e aquilo ficou fortalecido. Eu não sei qual o momento difícil que você já passou na sua vida, mas eu quero dizer a você, que Deus usa sim, momentos difíceis, que talvez você chama de derrota, e talvez foi, mas Deus usa esses momentos também, para manifestar a glória dele. A glória do Senhor não é tirada quando a desgraça chega, é a chance da graça se manifestar. Onde abundou o pecado, e às vezes foi pecado que foi a nossa derrota, superabundou a graça. E esse é o convite do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos, apesar do momento difícil, continuar firmes. A obra do Senhor deve ser levada a sério. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? O que Deus colocou você para fazer? Faça isso bem feito, com a melhor maneira, com toda a sua força, com todo o seu gás, com tudo o que você puder. Faz bem feito. Pecados precisam ser confrontados e tratados. Dificuldades, você precisa ter coragem. Coloca limites nos seus filhos e em si mesmo. Lave-se. Não seja um vaso sujo, porque Deus quer usar você, mas purifique-se. Não permita que Deus fale com todos, menos contigo, porque você não se colocou na presença dEle. E apesar do momento difícil, deixe que Deus continue cuidando da situação, porque a glória de Deus não é retirada no momento difícil. Na verdade, é a chance para a glória dele se manifestar ainda mais. Vamos orar? Pai amado, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, a graça e a misericórdia do Senhor. Pedimos, ó Deus, o Senhor possa nos ajudar a levar, Senhor, sempre a obra do Senhor a sério, com responsabilidade. Olha, Deus, para os teus filhos aqui, seus dons, seus ministérios. Que o Senhor, ó Deus, dê graça a cada um. Nos dê coragem, ó Deus, a confrontar o pecado, a não passar a mão, ó Deus, na cabeça daquele que cometeu o erro, sem ajudá-lo, ó Deus, a mudar de vida.
Nos ajuda, Deus, a viver purificação e santidade. Pai, eu quero pedir que o Senhor use a vida de cada um aqui, ó Deus, nos usa, Senhor. Fala conosco, Pai. Ó Deus, e nos dá sabedoria, discernimento, para vermos, ó Deus, a glória do Senhor, apesar das dificuldades. Nos momentos, ó Deus, de derrotas, nos momentos que nos sentimos para baixo, nos momentos de perdas, ó Deus, que nesses momentos vejamos, ó Deus, a glória do Senhor, e que possamos, ó Deus, ser vitoriosos no Senhor. Cuida da vida de cada um aqui, pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém.